Fala pessoal do meu canal, tudo bom? Estou mostrando aqui o processo criativo em grafite do desenho que eu estava fazendo da Rhaenyra Targaryen da série Casa do Dragão. Bom, eu comecei pelo cabelo, eu sempre começo do lado esquerdo para o lado direito por conta de não estar tendo que passar a mão por cima do grafite, né, que já vai estar feito e assim não tá borrando. Eu comecei fazendo o sombreamento, dando tom ali de luz e sombra, fazendo todo o sombreamento mesmo, riscando com a lapiseira e logo em seguida dando o formato da bochecha dela, assim como os lábios. Deixei logo com a sombra, né? E deixei os espaços em brancos para dar o tom de luz, não tendo que passar a borracha novamente no final. Fui construindo toda a parte do rosto, a parte da testa, assim como sobrancelhas. A parte que eu terminei foi o lado esquerdo e logo depois eu vou estar voltando para dar mais um retoque de sombra. Logo quando a gente começa o desenho, não dá para perceber muito a questão do formato do rosto mesmo. Aí sempre tenho que estar voltando e estar refazendo a sombra no rosto. Na parte dos olhos eu acabei deixando um pouco maior que o outro. Claro que foi um erro e eu tive que estar apagando e refazendo. Mas ainda assim, ainda acho que tem um dos olhos que está maior que o outro, apesar de eu já ter refeito umas 3 vezes. Na parte esquerda do rosto dela tem mais luz, então eu não precisei colocar muita pigmentação de grafite. Essa lapiseira que eu estou usando é a Graphigear 500, é a 0.9 da Pentel. Ela tem um grafite bem mais grosso. Foi a única que eu usei e para fazer os traços iniciais do desenho eu utilizei a Graph Gear 500 0.7, né, para estar fazendo o esboço do desenho. Eu sempre começo logo pelo rosto porque é uma parte mais de detalhes, que eu tenho que estar aplicando mais detalhes, então eu decidi começar principalmente pelo rosto. Aí eu coloquei uma luz mais forte para mim estar enxergando onde estava faltando eu acrescentar mais pigmentação de grafite. Eu percebi que faltava muito ainda e acredito que ainda falte. Então, essa primeira parte do desenho que eu estou fazendo, que é o rosto, eu decidi estar postando, né, para vocês estarem acompanhando, mas acredito que eu vou postar todo o processo desde o começo. Eu vou estar gravando desde o começo e repostando aqui no YouTube. Como o cabelo dela é branco, né? Então não quis deixar muito com uma pigmentação mais forte de grafite. Pra não ficar escuro, né? Não dar uma intenção de que ela tenha o cabelo preto, porque o cabelo dela é branco. Aí eu refiz novamente a parte do nariz para dar uma profundidade. E eu vou estar refazendo novamente. Sempre que eu coloco a pigmentação, faço todos os traços com a luz e sombra e tudo, eu sempre volto novamente para olhar o desenho para ver que se ainda falta novamente. Bom, a parte da coroa eu não consegui pegar muitos detalhes.
Eu não acredito que eu tenha errado um pouco, né? Na verdade, na parte de detalhar a coroa. Eu vou estar estudando mais um pouco sobre metal, né? Sobre a pigmentação que é dada para dar um estilo que pareça mais com uma parte mais metalizada de uma, de uma estrutura mais metalizada, sabe? Então eu fiz ali mais. Pra mim ficou muito. Como é que eu posso dizer? Muito amador. Não que eu seja uma pessoa profissional no ramo do desenho, mas acredito que ficou bem ruim pra mim, né? Ao meu ver. Essa parte da coroa lá de trás, depois vem um cabelo logo um pouco acima. Eu sempre passo um pouco de papel em cima. Eu pego aquele papel mais leve, mais fininho, pra tá tirando mais do pigmento do grafite. Então fiz ali toda a parte do rosto, a parte da coroa. Ahn, Quando eu coloquei essa luz, não achei que fosse. Porque ela parece que tá bem claro o rosto dela. E ao mesmo tempo ele não tá. Ele tá com bastante pigmentação. Então a luz ela meio que atrapalha para eu estar mostrando para vocês como é que tá de verdade. Eu uso só a lâmpada mesmo de casa, então não tem uma estrutura para tá uma câmera melhor, então eu estou utilizando a câmera do meu celular. A parte de dentro do que é o dragão na coroa, eu não consegui visualizar muito bem, então eu fui fazendo do que eu estava visualizando, né, para dar pelo menos uma estrutura mais convincente, meio convincente do que poderia ser, né, um dragão de verdade na coroa. A parte da roupa ela é um pouco mais. Ela é complicada, mas ao mesmo tempo, entre aspas, mais fácil, né? Eu só tenho que estar fazendo a profundidade do tecido, algumas falhas de tecido também. Eu sempre passo esse pincel, que é para espalhar como se fosse um esfuminho. E ele serve um pouco melhor do que o esfuminho, na verdade, para estar espalhando a pigmentação do grafite. Então, fui fazendo aqui a parte da roupa dela. A roupa dela tem uns traços e que eu vou ter que dar uma profundidade. Então eu fui dividindo cada traço e fazendo um por um com a divisão da roupa. Acredito que para mim o que vai ser um pouco mais difícil vai ser essa parte da corrente que passa entre a roupa dela, do lado esquerdo para o direito. É como se fosse uma corrente ou um colar. Eu vou estar aplicando mais para frente um outro tipo de lápis. Eu não vou estar utilizando a lapiseira. Um lápis com uma com um grafite mais forte. O que eu gostei bastante foi essa parte da roupa que eu fiz, que deu mesmo a sensação de um tecido ondulado. Eu vou estar também dando retoque no lado esquerdo do rosto dela pra gente o lado direito. Acredito que falte um pouco mais de grafite e o lado esquerdo, o lado direito também. Então é isso, galera. Até mais.